volta aqui para a gente comentar alguns detalhes que vieram depois, né, daquele momento que a gente teve aqui com vocês, tá? Porque aconteceu uma conversa relativamente, uma DR, por assim dizer, entre a Saori e o Dudu. E aí, nessa DR, o Dudu meio que deixou claro que ele vai votar na Duda, apesar de que isso não faz o menor sentido para mim. Mas ele falou que vai votar na Duda. Até procurei conversar com mais pessoas nas redes sociais, porque eu realmente não entendi por que é que o Dudu vai votar na Duda. Aí me disseram o seguinte, porque isso aí me disseram, eu vou ter que acreditar, porque afinal de contas eu não vi toda a cena. Disseram que a Duda tinha chamado o Dudu de pirralho, que ia votar nesse pirralho. Eu não vi essa cena, tá? Eu não vi em nenhum momento, mas se isso veio a acontecer mesmo, então, né, vamos ser sinceros aqui. Talvez o Dudu tivesse realmente o motivo para votar na menina. Talvez. Não vou afirmar nem que sim, nem que não. Seja lá como for, a Saori jogou na cara dele que fica feio ele fazer isso com os aliados dele. E fica muito feio ele agir dessa forma com as pessoas que sempre estiveram do lado dele. E eu vou ter que concordar com a Saori, porque isso que o Dudu tá fazendo é realmente feio. Não dá para seguir por esse caminho dessa forma. Porque fica parecendo que você realmente tá numa situação de ressentimento, numa situação mais complicada que realmente não precisava passar por isso. Já eu vou te explicar melhor isso, né? Também a gente vai falar, óbvio também, agora de como é que estão as enquetes, porque amanhã à noite abre-se a votação para o Super Paiol. E a gente precisa ver como é que estão esses números agora. De novo, eu vou mostrar o Votalhada, a nova pesquisa que saiu agora às 9 horas da noite. E aí a gente consegue dar mais um entendimento aí de como é que estão esses números. E também tem a própria enquete do Votalhada que a gente também vai dar uma olhadinha na mais atual. Então vamos começar primeiro com a pesquisa, tá? A pesquisa das 20 horas, 21 horas. Essa aqui vai ser bastante importante e interessante para a gente de acompanhar também. Então vamos ver como é que estão esses números. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Deixa eu só dar o zoom aqui na imagem. Deixa eu clicar aqui. Já falei, site muito cheio de propaganda, é tão ruim da gente clicar, é tão ruim porque a gente mal consegue abrir direito, é tão ruim um site cheio de propaganda, que fica ruim demais pra gente acompanhar, tá? Então deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu só arrumar a imagem. Arrumando a imagem. Que ela ocupe o máximo da tela possível, tá? Então vamos ver esse número aqui, tá? Vamos acompanhar esse número junto comigo. Olha só, pesquisa 20 horas nos sites, tá? Dudu caiu para 19%. Olha, Dudu deu uma bela de uma queda aí, né? Ele já estava com 20, mas caiu para 19%. Em segundo lugar está a Saori com 12,47. Em terceiro lugar está a Rayane com 11,68. Em quarto lugar está a Tamires com 10,26. Em quinto lugar está a Duda com 7,43. Em sexto lugar está o Matheus com 7,29. Em sétimo lugar está a Carol com 6,72. Eu até perdi as contas aqui. Em oitavo lugar está o Chaya com 5,06. Depois do Chaya, para a gente não continuar se perdendo aqui, a gente vai para o Mesquita
em nono lugar com 3,48. A Maria em 10º lugar com 3,14. A Cate em 11º lugar com 3,12. E a partir daí o negócio vai caindo. 3,12. Depois pula para 2,17. 12º lugar o Valério. Daí, a partir daí caem os números. A Michele com 2%. O Toninho com 1,91. O Fabiano com 1,77 e o Creu com 1,79. Então, por esta pesquisa, englobando os sites que vocês estão vendo aí na tela, Área VIP, Correio 24 Horas, Bahia, Itatiaia, Notícias da TV, Splash Wall e Votalhada, acompanhando todos eles, tá? Acompanhando todos eles, a gente vê aí a média geral de todos, tá? Então, pela média geral, Fabiano com 1,77, Creu com 1,79, Toninho com 1,91 e Michele com 2%. São os 4 nomes que devem cair no Super Paiol, de acordo com a pesquisa às 20 horas deste sábado, já domingo, né? Porque a hora que você está vendo esse vídeo já está gravado. Então, né? É importante a gente ver ali, né? Também umas mudancinhas ali. A Rayane já deu uma queda no Notícias da TV. O Dudu tá com 25 e 27 no Notícias da TV. A Rayane tá com 18 e 36, deu uma caída. Agora no Splash Wall, o Dudu tá com 16 e 58, enquanto a Rayane está com 15 e 46. Para vocês verem, por que eu tô citando o Dudu e a Rayane só, né? Os dois na frente nessas pesquisas. Porque isso só comprova, gente, o que eu falei para vocês. Botar a Rayane de volta foi o pior erro estratégico que vocês, como público, fizeram. Porque ela é o principal contraponto, o principal polo contrário a ele agora. Tá? Agora vocês podem ver isso, tá? Ela é o principal ponto oposto ao Dudu. O principal, a diferença dela pro Dudu, em umas enquetes está grande, outras enquetes está pequena, mas na média, a diferença dela pro Dudu, medida em números, é um pouquinho mais de 8%. Ele tá com 8% a mais que ela. Isso é um sinal aí que em algum momento, se o Dudu começar a vacilar, ele sim pode perder favoritismo e a Rayane pode vir a ocupar esse espaço, né? Tô avisando, né? Eu sei que é chato a gente ter que ficar avisando isso para vocês. Eu sei muito bem o quanto é chato, mas às vezes a gente precisa jogar essas verdades na cara de vocês, porque acho que pode dar ruim. Pode ser que a gente veja algo ruim ali na frente que vocês não queiram ver. Então a gente, como comentarista, comentando aqui, é a nossa obrigação falar isso para vocês, tá? E agora vamos para outra enquete. Dessa vez a enquete é do próprio Votalhada, tá? Deixa eu tô só arrumando aqui para ele ficar direitinho na tela. Essa enquete aí é do próprio Votalhada, tá? É uma enquete que tem só os leitores do Votalhada. Nessa enquete aí, Dudu tem 23%, Saori vem em segundo lugar com 15%, Duda vem em terceiro lugar com 12%, Tamires vem em quarto lugar com 8%, Carol vem em quinto lugar com 7%, Rayane empatada com a Carol em sexto lugar com 7%, Matheus em oitavo lugar com 6%, Mesquita com 4% em nono lugar, Chaya com 3% em décimo lugar, Maria 3% também empatada com Chaya em 11º lugar, Cate Maravilha empatada ali com a Maria em 3% em 12º lugar, e o Fabiano com 2% ali, escapando por pouco de raspão lá do Super Paiol. Só sobraram aí Valério e Toninho empatados em 2%, Creu e Michele empatados em 1%. A única diferença da enquete ali, da pesquisa geral, e essa enquete aqui do Votalhada, então eu vou mostrar isso para vocês, né? Porque afinal de contas a gente precisa comparar. A única diferença
A única diferença, deixa eu colocar aqui. A única diferença das duas tá aqui nesses 4 que vão. Na enquete do Votalhada tá o Valério. Na pesquisa do Votalhada tá o Fabiano. Essa é a diferença, tá? Eles invertem, porque os 3 nomes Creu, Toninho e Michele, prestem atenção, os 3 nomes Creu, Toninho e Michele batem nas 3, ó. Toninho, Creu e Michele, bate nas 3. A única diferença é que nessa aqui do Votalhada, o Valério entra com 2%, já na pesquisa englobando todos os sites é o Fabiano. Então podemos dizer que já temos 3 nomes certos. A gente tem o Creu, o Toninho e a Michele. São os 3 nomes certos que vão para o paiol. Falta a gente definir qual vai ser o 4º nome aí para esse paiol. Eu estou achando, tá, que pode ser que a gente veja o Valério. Eu acho que o Valério ainda tem mais chances de cair nesse super paiol. Porque o Fabiano, querendo ou não, ele ainda tem a VTube que pode fazer ele sair e disparar na frente. Deles, pelo menos, né? Não falando na frente de todo mundo. Mas, pelo menos, salvar o pai dela de entrar nesse paiol. Então, acho que a VTube ainda vai mostrar a força dela ali. Então, eu acho que o Valério corre muito mais risco. Até porque a diferença dele pro Toninho é pequena. É o Toninho com 1,91 e o Valério com 2,17. Ou seja, uma diferença pequena. Pode ser sim que a gente veja aí o Valério entrando sim lá no Super Paiol. E já vou avisando, entrou Valério, é para eliminar Valério. Tá? Não é para fazer ele voltar não, porque ele não vai mudar o jogo dele. O jogo dele é ficar acomodado. Então, se ele cair na Super Paiol, no Super Paiol, na Super Roça, é pra ceifar mesmo, tirar mesmo. Tanto ele, quanto Kat, quanto Creu, tá? Qualquer um desses aí que vocês sabem que estão sendo irrelevantes pro jogo, é pra ceifar sem dó. E os que voltarem, obviamente vão cair na roça, né? Porque é o mais lógico. E aí elimina mais um deles pra gente ver se dá uma mexida nesse jogo, né? Tá aí os números atualizados às 20 horas de hoje, 21 horas, tá? Pra vocês terem isso aí de dados. E pelo menos nós temos a certeza que 3 nomes já estão certos. Creu, Toninho e Michele. O 4º nome ainda vai ser o mistério que nós vamos descobrir juntos na segunda-feira. Mas até lá a gente vai continuar acompanhando essas pesquisas, a evolução desses números, dessas médias, para a gente ter mais ou menos a noção de quem realmente tem mais condições de entrar nesse Super Paiol. Agora, gente, vamos comentar algumas coisas que aconteceram de ontem para hoje, tá? De ontem para hoje não, de hoje à noite, desculpa. Depois eu falo dos destaques da edição. O Dudu tá conversando com a Saori aqui. Aí eu tô colocando aqui, eu tô vendo aqui no coisa, Dudu conversando com a Saori. Dudu engordou, né? O Dudu, esses 3 meses aí, esses 2 meses de fazenda, ele engordou, porque ele entrou, ele tava bem mais magro. Aí ele engordou. Ele tá conversando com a Saori agora. Deixa eu ver o que eles estão falando. Pera aí. Ele tá falando sobre a prova de fogo amanhã, né? Os que vão participar. Só tem 6 pessoas que vão participar dessa prova amanhã, o que podem participar. Dudu, Chaya, Mesquita, os 3 ali que podem participar. Dudu, Chaya, Mesquita, Maria, ele citou a Maria. E eu esqueci quais são os outros 2 nomes, mas apenas 6 pessoas podem participar
dessa prova. E aí ele estava falando de uma combinação com o Mesquita sobre isso. Deixa eu ver o que ele vai continuar falando aqui. Ah, ele tá falando aí da prova de fogo, tá? Ele tá falando aí da prova de fogo. Enfim, até o final do vídeo eu vejo isso aqui com vocês, eu vejo o que ele tá falando ali. Mas ele tá falando de estratégia. Basicamente uma estratégia ali com Mesquita. De qualquer forma, gente, eu tô achando que também não vai dar em nada, porque 6 pessoas vão participar, mas normalmente o que pode acontecer ali? Só 3 mesmo tirarem as bolinhas. Pode ser que 3 pessoas vão tirar as bolinhas e as 3 vão descer. E a gente realmente não sabe como é que vai ser isso. A gente realmente não sabe. E vai depender muito das meninas também. Por exemplo, vocês já pensaram se uma Duda tira a bolinha amanhã? Para quem que ela vai dar? Pro Dudu que não vai, porque afinal de contas o Dudu quer votar nela. Pro Dudu ela não vai dar essa bolinha. Provavelmente a Duda vai dar a bolinha pro Mesquita. Se a Saori tira essa bola amanhã, para quem será que a Saori vai dar essa bola? Será que ela vai dar essa bola ali pro Dudu? Ou ela vai dar essa bola pro Mesquita? Tá interessante acompanhar isso, né? Tá interessante a gente saber. O jogo já tá se aproximando do fim. Quanto mais ele se aproxima do fim, mais essas coisas vão aparecendo, né? Mais essas coisas a gente vai acompanhando. Mas vamos lá comentar aí com vocês, tá? Como é que foi? Deixa eu só trocar de novo aqui a imagem, né? Isso aqui eu vou falar já já. Mas não é sobre isso necessariamente que a gente vai falar. Isso aqui são só os destaques da edição. Eu vou falar para vocês das DRs que o Dudu teve hoje com a Saori. Foi a tarde toda e o começo da noite tendo essas DRs, tá? A tarde e a noite tendo DRs para tentarem se resolver. O grande problema é que vocês sabem, não vão conseguir se resolver assim porque a Saori não acredita no que o Dudu está fazendo. Ao contrário, ela acha que ele está fazendo uma das maiores burrices dele. E tá mesmo, tá? Ele tá fazendo uma burrice. Enfim, hoje teve ali o rancho do fazendeiro. E aí o Wallace escolheu quem é que ele ia convidar para esse momento VIP escondido ali no rancho. Então ele chamou para ir junto com ele o Matheus, o Chaya e o Valério. E aí ele fez ali basicamente um agrado para esses dois lados da casa. No meio disso ali, a Carol entrou e disse assim, falando, Carol chegou ali que elas automaticamente, já que seriam indicadas para a roça, a Carol gritou, vai Sassá, vai se trocar, vai Duda, vai se trocar também. E aí o Wallace entrou ali e disse ali que a escolha dele para elas seria outra, não seria essa, mas que ele falaria depois na hora certa, ou seja, só na hora da roça. Mas basicamente, tá? Basicamente lá no rancho do fazendeiro, ele deixou um pouquinho claro pra gente qual vai ser a estratégia dele. Enquanto isso, Saori e Dudu continuavam a conversar. Eu falei dessa conversa ali no outro vídeo. O que eu falei no outro vídeo foi o seguinte. O Dudu e a Saori conversando, falando ali as coisas deles. Uma das coisas que eles falaram ali foi... E o momento que eu terminei a conversa foi quando o Dudu pediu um beijo para a Saori e a Saori disse que só daria esse beijo no quarto. Pois bem, a novela dos dois continuou. E aí o Dudu relembrou quando ele levou a Saori ao rancho do fazendeiro, quando ele era fazendeiro, chamando-a de primeira dama.
E a Saori comparou a traição do Dudu no Resta 1 com a traição dela em cima do Matheus. Mas fez questão de dizer que, ao contrário do Matheus, ela não guarda um rancor doentio do Dudu, diferente do que o Matheus tem feito. Porque desde o momento que o Matheus foi preterido naquele Resta 1, em que ela preferiu salvar a Tamires e o Matheus caiu na roça, desde aquele momento o Matheus não tem outra pauta a não ser colocar a Duda e a Saori direto na roça. Essa é a pauta única do Matheus, colocar Saori e Duda diretão na roça. E aí ela disse que, por mais que ela não goste das atitudes que o Dudu tem tido ultimamente, ela não ia trocar, ela não ia ficar com rancor do Dudu só por causa disso. Até porque ela falou que ela entende que tem coisas que são do jogo. No entanto, o Dudu tentou mudar o tom dessa conversa para fazer um flerte ali com ela, uma coisa meio bizarra, né? Que ele falou ali sobre o pé dele, dizendo que ele tem um pezão assim, dizendo que ele tem um dedão grande no pé e que este dedão grande no pé é bom para jogar bola. E depois ele começou a falar sobre a Saori e a barriguinha dela. Disse aí o Dudu, essa barriguinha vai ficar grandinha quando? Querendo dizer ali, né? Quando é que você vai engravidar? É basicamente isso que ele falou, pelo menos eu entendi assim. E aí a Saori lá começou a desviar desse flerte, começou a sair ali dessas conversas do Dudu. E aí a Saori ignorou a brincadeira e voltou lá a dizer que o Dudu estava com ciúmes da amizade dela com a Duda. E de uma certa forma realmente está. E aí o Dudu negou. Ele disse que o problema é que a Duda o tratou mal. Aí a Saori explicou o motivo da raiva, do porquê que a Duda estava com os olhos virados para ele. Disse aí a Saori, porque você decepcionou a gente. Você poderia ter salvado a gente porque era óbvio que a gente deixaria alguém da liga sobrar, mas você preferiu salvar o Shaya. Você não salvou a gente. Quer dizer, ele tentou salvar, ele não salvou de fato as meninas. Mas assim, né, não querendo defender o Dudu e tal, não tenho nem por que defender o Dudu. Mas eu posso falar o que o Dudu tentou fazer. Isso aí eu acompanhei, isso aí eu vi. O Dudu tentou dizer pro Mesquita salvar as meninas. Só que o Mesquita preferiu salvar o Fabiano. Então, quer dizer, a estratégia do Dudu dependia não apenas dele, dependia também do Mesquita. E o Mesquita também que não quis salvar as meninas. O Mesquita agora vai ter que provar a lealdade dele. Enquanto isso, Carol, Duda e Kati estavam lá na piscina e a Carol estava irritada com a Rayane. Segundo ela, tá? A Carol disse que o próximo alvo dela no apontamento e muito provavelmente na votação vai ser a Rayane, porque a Rayane insinuou que a Kati era manipulada por ela. E aí a Carol avisou que agora ela vai pra cima da Rayane, que ela já tá com 3 coisas anotadas sobre a Rayane, que ela tá doida pra colocar lá na roda para todo mundo. Inclusive ela listou as provocações. Ela disse ali que a Rayane a comparou com a Jojo Todinho. E aí ela disse, é uma honra ser comparada com a Jojo Todinho. Pelo menos eu sei que eu tenho personalidade, disse a Carol. E aí depois eles também começaram a falar sobre o relacionamento de Dudu e Saori, com uma certa desconfiança. E aí as duas disseram ali, a Carol e a Duda, que elas estão incomodadas com a reaproximação dos dois. A Duda reclamou que a Saori foi a primeira a criticar o Mesquita por não salvá-la no Resta 1, mas agora que o Dudu faz a mesma coisa com ela, ela está aceitando esse jogo. E aí elas disseram que, diante de tudo que está acontecendo, elas perceberam que o Dudu está apenas usando a Saori. Mas assim, a Saori também está querendo usar o Dudu, então tá tudo certo. Os dois sabem que eles estão sendo usados um pelo outro e estão de acordo com isso, não tem nada que a gente possa fazer.
só sabem que estão sendo usados. E aí a Kate disse ali que o Dudu já deixou claro que ela não espere nada dele, porque ele deixou claro que ele não vai fazer nada por ela. E aí a Kate revelou que ouviu o Shaya e o Creu combinando de jogo abertamente. Tanto que ela disse assim, olha, eu ouvi eles dizerem, vamos lá fora manipular um pouco. E aí a Carol disse ali que eles eram dois bobões que se baterem na roça iriam ser eliminados. Enquanto isso, lá no rancho do fazendeiro, Wallace, Shaya, Mateus e Valério brindavam. E o clima ali de aliança, que estava começando a funcionar, pelo menos do jeito que eles estavam querendo. Não sei se isso vai acontecer desse jeito. Aí o Mateus chegou até a pegar a foto dele e se olhar ali no espelho ao lado da foto e disse que a foto dele não tem mais nada a ver com ele lá dentro. Até porque na foto ele não tava com esse cabelo horrível que ele tá aí, né? E detalhe, ele não deixa ninguém cortar o cabelo, ele não deixa ninguém arrumar o cabelo dele. Aí fica feio. Na foto ele tá realmente mais bonito ali. E aí, lá no rancho, eles começaram a analisar o jogo. O Wallace estava determinado com o plano dele, enquanto o Shaya passava as estratégias para fazer com que o plano do Wallace desse certo. E aí o Shaya alertou que eles têm que ficar de olho no Dudu e na Tamires. E disse ali que mesmo que os dois mudem de lado, tá? Mesmo que os dois resolvam votar ali com as meninas, eles ali, o grupo deles, a liga, tem muito mais pessoas. Eles então têm o poder de mandar alguém direto para casa. Direto da casa para a roça, desculpa. E aí o Wallace confessou, tá? O Wallace falou ali que se o jogo fosse outra configuração nesse momento, o alvo dele não seria as meninas, o alvo dele seria o Shaya. Ele disse ali que, dadas as circunstâncias de hoje, o foco dele mudou. O foco agora é justamente as incoerências e a falsidade das meninas. Disse aí o Wallace, eu não consigo fazer o que elas fazem. Elas brigam, são falsas umas com as outras e depois estão juntas. Tá tudo bem, tudo bem, Wallace, você não é obrigado a fazer as coisas do jeito que as meninas fazem. Mas isso é um jogo, gente. Então, por ser um jogo, a gente não tem por que criticar essa atitude delas. É impossível, inclusive, a gente ficar criticando isso. Porque o jogo se reconfigura dessa forma. E ele vai se reconfigurando a cada semana desse jeito. E aí o Wallace revelou qual é o grande plano dele. Disse ele quer usar a indicação do fazendeiro para atingir a cabeça da serpente, mesmo tendo certeza que essa pessoa não será eliminada. Disse o Wallace, eu quero atacar a cabeça da serpente. Eu vou atirar na cabeça da serpente para atingir outra peça ali. Então ele disse ali que ele ia indicar a Carol, mas que o objetivo final era eliminar uma das meninas, Saori ou Duda. E aí o Shaya começou a falar sobre esse plano. A indicação seria Carol direto para a roça e que a ida dela para a roça impede que ela participe do Resta 1, deixando ali muito mais fácil para eles manipularem esse jogo e colocando quem eles querem do lado de lá na roça. E aí o Wallace confirmou que o voto dele vai ser na Carol. Inclusive ele pediu segredo com relação a isso, tá? Ele pediu segredo. E aí ele falou que não era para eles comentarem ali na casa também. No meio desse rancho do fazendeiro, eles também citaram o Dudu. Eles combinaram de fazer o Dudu acreditar que eles o colocariam na roça. Ou seja, eles abriram a possibilidade também, tá? Por mais que eles tenham falado em algum momento de brincadeira, depois, tá? Eles chegaram a realmente cogitar essa possibilidade de botar o Dudu direto na roça. E não duvidem, tá? Eu acho que eles vão conseguir. Eu acho, porque se a gente for calcular ali, ele vai colocar a Carol. A maioria dos votos da casa vai em cima da Duda, inclusive o voto com o voto do Dudu em cima dela. O Dudu disse que só não vota na Duda se ele cair na baia. Como o Dudu é um dos 6 que podem fazer a prova do fazendeiro amanhã,
Acredito eu, tá? Acredito eu que ele vai acabar caindo na baia se ele não for bem na prova. E aí a gente vai ter uma baia ali com o Dudu. E muito provavelmente, tá? Talvez a Duda puxe o Dudu pra roça também. E aí o Dudu inicia salvando ali a Tamires pelo Resta 1 e vai acabar sobrando quem ali? Alguém do lado deles também. Vamos ver para onde a coisa vai, né? Vamos ver como é que o Dudu vai acertar esse Resta 1. Eu tô achando que pode ser, tá? Pode ser que o Dudu salve também alguém lá do Shaya, por exemplo, e aí faça sobrar uma Tamires. E aí a gente vai ter 4 de um lado na mesma roça. A gente vai ter 4. E aí, obviamente, a Tamires iria vetar o Dudu da prova do fazendeiro se isso acontecer. Porque é muito mais fácil você disputar com duas mulheres ali do que com um homem no meio. E aí, olha, a gente ia perder alguém do lado de lá mesmo, viu? Se isso vier a acontecer, tá? Não tô afirmando que vai ser desse jeito, mas a gente tem grande probabilidade de ter uma roça Carol, Duda, Dudu e Tamires. Tamires vetaria o Dudu, a gente teria ali Carol, Duda e Tamires fazendo a prova do fazendeiro. Aí eu acho que a Tamires pode voltar fazendeira, porque afinal a gente já sabe ali que Carol e Duda não são tão boas de prova assim. E aí se a gente tiver uma Tamires fazendeira, a gente teria uma roça final Duda, Dudu e Carol. E aí eu acho que nessa roça a Carol ia embora. Aí eu acho que o público ia tombar o Wallace, porque afinal de contas, o Wallace disse que ele quer acertar a cabeça da serpente com o objetivo de eliminar a cauda. Só que eu acho que ele vai acabar eliminando a própria cabeça da serpente. Ele vai, obviamente, se achar, ele vai dizer ali que o Brasil não concordou com a briga dos dois, que o Brasil não concordou com a atitude dos dois e tal. Ou eles vão encontrar uma desculpa ali. Mas a gente tem grandes chances de ter Carol, Duda, Dudu e Tamires nessa roça final. A gente tem uma grande chance da gente ver isso acontecer, tá? Obviamente, né? Obviamente, se a Tamires for esperta, ela vai justamente vetar o Dudu de fazer a prova do fazendeiro. Afinal, ele já foi fazendeiro 2 vezes. É muito mais fácil vetá-lo de fazer a prova e abrir uma chance para ela ser fazendeira do que deixar ele participar e ele pegar essa chance para ele. Eu acho que o Dudu vai acabar indo para essa roça final. Pode ser que isso mude? Pode. Tá? Vai depender da prova de fogo amanhã. Mas já tô falando, tá? Já tô falando aí para vocês que essa probabilidade existe e ela é bastante alta, tá? É bastante alta. Pode ser que a gente veja acontecendo de outras formas, mas eu já tô avisando que é bem provável que seja assim. Aí depois eles começaram a jogar dardos ali. O principal alvo dos dardos dele foi justamente a Carol. O Wallace disse ali que o real não ia virar euro, não. E aí depois eles começaram a atirar dardos ali em cima de praticamente todo mundo do outro lado, menos o Dudu, tá? Eles colocaram ali a Duda, a Saori, a Carol e o Mesquita. Eles não colocaram a foto do Dudu ali. Talvez porque eles considerem que o Dudu ainda possa ser algum aliado deles. Tá? Basicamente isso. Aí na volta deles, tá? Enquanto eles estavam lá, o Mesquita foi na academia fazer uma sondagem com a Michelle. Ele, nessa conversa, tentou extrair informações dela, tentando entender ali qual era o cenário. Ele disse ali, ele perguntou para Michelle o que ela faria se um grupo se unisse para tentar votar no Shaya e colocar o Shaya na roça. E aí a Michelle se esquivou, não quis dar uma resposta, e a única coisa que a Michelle disse é que isso era só um jogo. O Mesquita insistiu, foi lá em cima, disse ali que seria inteligente eliminar quem são os bons jogadores. E aí ele tentou descobrir se a Michelle tinha mesmo a intenção de votar na Duda. Só que a Michelle não respondeu, tá? A Michelle disse que ela não sabe quem ela votaria, porque o jogo muda e que as circunstâncias também mudam, e de acordo com a semana é que ela ia decidir o voto dela. Ela deu uma bela de uma engambelada ali no Mesquita, tá? Basicamente foi isso.
E aí depois, quando eles voltaram do rancho, foi justamente um dos momentos que a Carol falou que eles estavam lá reunidos para manipular. O Shaya teorizou que a Carol estaria tão fraca que sairia até mesmo numa roça contra Tamires e Toninho, devido à incoerência dela no jogo. Mas eles não queriam eliminar uma das meninas, Saori e Duda? Então não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. E aí o Wallace disse ali que a Carol está fugindo da roça e que ela está agindo na casa do jeito que ela está agindo por puro pânico. Disse ele, eu jogo mesmo a Carol, não tem nada que eu não possa fazer para não botar esta mulher lá. Ela só tem gritaria, desrespeito e xingamento, ela não tem jogo. E aí o Shaya disse que ela não tem e que tudo que a Carol faz é só o reflexo do desespero. Vamos ver, né? Vamos ver se esse plano deles aí vai funcionar. Vamos ver se isso vai acontecer. Enquanto isso, tá? Enquanto isso, Saori e Dudu começavam a DR deles. Aonde ela jogou umas coisinhas ali na cara dele, para ele pensar, para ele começar a entender. Aí a Saori estava falando que o chupão mesmo, ela confirmou agora da própria boquinha dela, né, para quem estava com dúvidas, foi da própria boquinha dela. E aí ela mostrou esse chupão e o Dudu tava rindo. E aí a Saori disse ali que o chupão ficou uma coisa horrível no pescoço dela. Aí a Saori disse, isto é coisa de adolescente, Dudu, você tá velho. E aí o Dudu vira assim, velho também chupa, ora, não pode mais? E aí a Saori fez uma promessa ali, né? Pra eu aceitar o teu perdão, você vai me deixar arrumar a sua sobrancelha, disse aí a Saori. E ele deixou, tá? Ele deixou, ela pegou a pinça e começou a arrumar a sobrancelha dele. Tá? Isso foi o começo, tá? Isso foi o começo da longa conversa que eles tiveram na noite de sábado. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, a Tamires, o Creu e o Toninho começavam a falar em algumas preocupações que eles estão com essa roça. Tamires analisava junto com o Creu o comportamento do Dudu. Olha aí a Tamires querendo dar um pé na bunda no Dudu. Eu falei pra vocês que ela ia fazer isso. Eu falei pra vocês que ela ia por esse caminho. Eles lamentaram que o Dudu se reaproximou da Tamires. A Tamires deixou claro, tá, que a reaproximação do Dudu com a Saori tirou o brilho dele, atrapalhou o jogo dele, que ele tá sem personalidade por culpa dela. E aí a Tamires disse, eu gosto do Dudu como se fosse um irmão, eu já dei um conselho pra ele, mas ele tem esse jeitinho dele lá com ela. Me parece que a Tamires não gosta do Dudu como um irmão, como ela diz que gosta. Me parece que não, tá? Porque, assim, do jeito que ela fala, assim, ela é visível que ela está enciumada porque o Dudu está com a Saori. É visível isso. E quando o Dudu tá ali com a Saori, tá? Quando o Dudu tá conversando ali com a Saori, é visível que ela não gosta de ficar perto. É visível, tá na cara. Então a Tamires não gosta da Saori. Mas ela não gosta da Saori porque elas brigaram no primeiro dia. Não, ela não gosta da Saori por causa do Dudu. Do mesmo jeito que a Yoná não gostava das meninas. Ela não gostava das meninas por causa do Dudu. Era por isso. Tá? Por causa dele. E a Tamires está fazendo a mesma coisa. E eu acho que a Tamires vai acabar caindo pelo mesmo destino que a Yoná teve. Tô achando, tá? Porque assim, ela vai ficar enciumada. O Dudu, ele gosta da Saori. Ele já deu pra ver que ele gosta da Saori. Não tô falando de gostar no sentido romântico e tal, mas enfim, no sentido de jogo que seja, a gente já percebeu que o Dudu gosta dela. A gente já percebeu isso e não dá pra mudar. Então, olha, vai ser difícil pra Tamires, tá? Vai ser difícil pra ela ter que lidar com essa situação. Enquanto isso, lá no quarto, a Rayane, o Valério e a Maria estavam planejando o próximo passo.
E aí eles deixaram claro que eles vão colocar o Dudu na roça, que eles não vão necessariamente votar em quem o Shaya quer que eles votem. Inclusive, os três disseram que o Dudu precisa ser testado na roça. Eles precisam ir para a roça. A Rayane foi quem deu a ideia. Nós precisamos votar no Dudu porque ele precisa ser testado. Depois, eles começaram também a falar da Tamires. Que a Tamires, na próxima roça que ela bater, ela vai embora. E aí, a Rayane disse que ninguém na casa fala com a Tamires, que a Tamires não fala nada que preste, que a Tamires é uma pamonha, só que é uma pamonha agressiva. E que a Tamires só aparece na hora que elas estão discutindo. Quando elas não estão discutindo, a Tamires acaba caindo e perdendo ali o brilho dela. E aí o Valério, né, tentando fazer e falar alguma coisa lógica, sendo que ele não fala nada de lógico, ele disse ali que a Kati é uma sombra da Carol. E ele concordou com o que a Rayane falou sobre a Tamires. Inclusive ele disse que a Kati e a Tamires eram sombras. E aí a Rayane disse que na verdade ela não enxerga a Kati como uma sombra da Carol. Ela disse que a Kati é um escudo da Carol. E aí o Valério disse que a Kati também não foi pra roça e estava na sombra da outra. Só que ali a Rayane disse, se a Kati sai, eu acho que a Carol tá ferrada, porque a Carol vai ficar sem o norte. Então o objetivo deles é tentar eliminar a Kati. Botar a Kati ali na roça. Pode ser que eles consigam, pode ser que não. Mas nesse primeiro momento ali, tá? Nesse primeiro momento, eles deixaram aberta assim a possibilidade de botar o Dudu na roça. E eu não duvido que eles vão conseguir, tá? Eu não duvido. Tanto que eu estou avisando vocês sobre esta probabilidade. Dudu na roça, tá? Depois, né, não fiquem espantados que a gente não avisou que isso poderia acontecer. E aí, em outro momento, em outra conversa ali, a Carol estava reunida ali com a Tamires, com a Kati, e o Fabiano se aproximou. E aí elas começaram a falar ali das características da liga. A Carol disse ali que não importa o que ela faça, se ela fica quieta ou se ela tá falando, que ela vai ser sempre criticada pela Rayane, pelo pessoal da liga. E ela disse ali que eles precisam dela para fazer o jogo andar. Disse a Carol, eles sentem a minha falta. Eles sentem falta das minhas alfinetadas. Quer recreio, quer paz, vai para casa. Aqui é a corrida por 2 milhões. Não tem paz, não, disse aí a Carol. E aí o Fabiano tentou conversar com ela, tentou articular com ela alguma coisa ali sobre a roça. E aí ele disse que ela é muito forte, que se ela cair na roça, ela não vai sair. Porém, ele alertou, olha, dependendo da roça, pode ser perigoso para você. Só que a Carol disse ali, eu vou para a roça com qualquer um deles, eu não vou arregar não, pode me mandar para a roça. E a Kati disse ali que a Carol precisa tomar cuidado para ela não cair na pilha dos bofes, porque ela poderia se dar mal. Eu vou ter que concordar com a Kati, né? Vou ter que concordar porque, afinal de contas, eu acho que isso vai acabar acontecendo. E aí, voltando para o grande momento da noite. A DR definitiva de Dudu e Saori. Basicamente, eles continuaram a falar ali sobre estratégias de jogo. E aí, essa DR, a Saori detonou a aliança do Dudu com a Liga. Lembrando que o Shaya e o Wallace já praticamente saíram na porrada e que agora eles só estão juntos porque eles são bons de prova e o Dudu estava apoiando essa atitude deles. E aí ela confrontou o Dudu sobre essa aliança. Ela disse ali, você, Dudu, está do lado do homem que mais te humilhou aqui dentro. Disse ela, o Shaya sempre teve um embate com você, o Shaya sempre te humilhou e você vai se aliar com ele só para fugir da roça? O público vai falar, você é um cagão, jogou na cara dele. Já sabe, não foi nem só jogar, ela pegou ali
esmiuçou, jogou tudo ali na cara e explicando pra ele que o público não compra esse tipo de atitude. Só que o Dudu tentou desconversar e o Dudu falou, ele usou um exemplo de um pet shop, ele falou, não é porque eu briguei ali com o dono do pet shop que eu não vou deixar de fazer negócio com ele não e tal. E aí a Saori falou, Dudu, aqui não funciona desse jeito, aqui é um reality show, aqui você tem que ter os seus embates. Só que ele falou que não é porque ele brigou com o dono do pet shop que ele vai deixar de comprar as coisas no pet shop. Só porque ele brigou com o dono, ele ia continuar comprando as coisas ali. E ela jogou, tá? Ela jogou ali na cara que esse tipo de atitude que o Dudu tá tomando não é legal. E que o público não compra essas atitudes. O Dudu ele tentou de todas as formas se justificar, só que ele não conseguiu convencer a Saori. Aí ele disse ali que a Saori confunde aliança com princípios e que tudo ali dentro é um jogo. Só que a Saori de novo esmiuçou na cara dele. A Saori disse que ele está se perdendo e que ele está se tornando incoerente justamente por fazer essa estratégia de ficar do lado do Shaya. Ela disse que isso era incoerente. E aí ele tentou propor um novo acordo com a Saori pro Resta 1, dizendo que ele nunca se recusou a salvar a Saori, mas disse ali que a Saori tinha que pensar em salvar o Shaya, tinha que pensar em salvar alguém do lado de lá. E a Saori recusou esse acordo, inclusive ela disse, eu nunca salvaria um agressivo como o Wallace para eu me proteger, eu nunca faria isso. E aí o Dudu ali disse ali e tal que ela continuava confundindo as coisas, que ele tem estratégia de jogo sim, que a estratégia dele é ter maior número de votos. Só que não é assim que funciona. Esse tipo de estratégia nunca dá certo no reality show, porque fica parecendo que você está sempre na sombra dos outros. E o Dudu é muito mais do que uma sombra. Só que ele Sabe qual é o grande problema do Dudu? O Dudu é inseguro. O Dudu, ele tem muita insegurança. Assim, eu entendo o Dudu por um lado. Ele entrou cancelado no jogo. Tem toda aquela história lá da toalha no micro-ondas, lá no camarim do SBT e tal. Eu consigo entender que isso machuca ele. Eu consigo entender que ele tem medo de que as pessoas joguem essa história na cara dele lá dentro. Eu consigo entender que ele tem uma certa apreensão e receio de que o público não esteja vendo o outro lado dele. Porém, se ele ficar muito preso a esses receios e a esses medos, ele não vai desenvolver. Ele vai ficar ali sempre à sombra dos outros, sendo que ele já mostrou que ele tem um grande potencial. Eu acho um desperdício o Dudu continuar desse jeito. Ele tem um potencial para aparecer mais. Ele tem. E a Saori jogou na cara dele que a atitude dele de querer votar na Duda vai queimá-lo com o público aqui fora. Porque afinal de contas, eles eram, querendo ou não, uma equipe. E até certo ponto uma equipe coesa, porque eles estavam juntos ali. Mesmo que eles tivessem brigado, mesmo que o Dudu tivesse feito a Saori sobrar no Resta 1, ele falou isso. Ele admitiu pra Saori que ele fez ela sobrar no Resta 1. Ela também depois acabou admitindo que também ela fez a mesma coisa e tal. E aí o Dudu disse ali que ele ia votar na Duda, sim, dependendo da situação, porque ele foi humilhado e desrespeitado pela Duda. E aí ele mudou, ele disse ali que a Duda estava humilhando ele e que inclusive ele ia apontá-la amanhã, à noite. E aí a Saori ficou chocada. A Saori disse assim, olha que feio o que você está fazendo, olha que feio a sua atitude. E disse ali que ele virou sabonete por atacar a Duda ao invés de atacar quem realmente precisa ser atacado. E virou mesmo sabonete. Pô, ele tinha um monte de coisas ali. E é o que eu falei pra vocês. Se tivesse uma Ioná ali, se a Ioná tivesse continuado no jogo, ele tinha um embate natural pra ir pra cima dela, pra jogar na cara dela. A Saori desenhou tudo isso pra ele. Mas ele acha que as pessoas estão confundindo princípios com jogo. Ele esquece que lá dentro é desse jeito. Lá dentro funciona assim. A gente lá dentro vai usar as armas que nós temos pra gente conseguir se sair num jogo como esse, que senão todo mundo passa por cima da gente.
Então, às vezes, a gente precisa, sim, misturar alguns conceitos de aliança, de princípio e tal. E é assim, se eu tivesse no lugar dele, eu nunca que ia ter essa atitude de me aliar com a pessoa que me humilhou. E até por princípio, eu jamais faria isso. Eu não faço isso na minha vida real. Imagina se eu fosse fazer isso lá dentro. Nunca que eu aceitaria. Isso soa muito incoerente, soa inclusive baixa autoestima. Eu entendo que o Dudu tenha essa baixa autoestima, a insegurança dele e tal, mas ele não pode deixar isso atingir a um nível muito alto, que senão ele acaba se dando mal com isso, tá? E a Saori disse que isso era muito feio, tá? Ela disse que ela é feia. Inclusive ela falou, faz o teu jogo que eu faço o meu. Hoje se eu tiver que salvar a Duda ou você, eu vou salvar a Duda, porque você não me salva. E aí o Dudu falou, que bom ouvir isso de você então. Que bom saber que você não me salva também. E aí depois o Dudu ali disse que ele não vai sabonetar e que ele vai atacar a Duda na dinâmica do domingo, que ele vai falar que ela humilhou e tal. Mas aí depois a conversa ficou ali, a Saori abraçou ele, terminaram abraçados ali, se pegando e tal. Mas no final das contas, a Saori esmiuçou na cara dele que as atitudes dele não são nem um pouco legais. Ela esmiuçou isso pra ele. Ela desenhou, mostrou ali que ele sendo incoerente, o público não vai comprar. E que ele pode perder tudo que ele já conquistou ali, tá? E eu vou ter que concordar, tá? Eu acho que a Saori tá certíssima e corretíssima em falar isso. Depois que terminou a conversa, tá? A própria Saori foi lá conversar com a Duda, que estava sentada ali no sofá. E aí a Saori teve que falar para a Duda sobre algumas coisas. A Duda ficou indignada quando a Saori contou que o Dudu estava agindo como um rato pelos cantos. A Duda inclusive lembrou que a Saori foi a primeira, inclusive ela falou sobre a hipocrisia da Saori. A Duda disse assim que a Saori foi hipócrita porque a Saori foi a primeira a exigir a pressão em cima do Mesquita quando ele falhou com o grupo. Tanto que ela falou assim, Saori, não fode, quando o Mesquita não me salvou, você foi uma das que falou que tinha que botar pressão. Depois a Duda também falou ali, tá? Que o Dudu parecia um rato andando ali pelos cantos da casa e querendo roer as coisas, no sentido de dizer, ele tá aqui querendo descobrir informações, querendo roer essas informações para benefício próprio. Depois, a Saori se defendeu dizendo que ela não ia tratar o Dudu mal, mesmo que ele não fosse mais a prioridade dela. Tá bom, a gente já viu que ele não é a prioridade dela, mas eu achei, tá, que foi péssima essa atitude do Dudu. E eu acho que isso pode fazer muito mal pra ele aqui fora. Pode fazer muito mal, porque você tá atingindo quem sempre te defendeu. E aí aquela música daquele samba, você pagou com traição a quem sempre lhe estendeu a mão, isso pode sim se virar contra ele. Não a ponto de fazê-lo perder, mas a ponto de fazê-lo começar a sentir uma pressão ali do público. Por isso que eu falo, o Dudu precisa ir para a roça final. Ele não pode fazer a prova do fazendeiro. Ele tem que ser vetado e ir direto para o final. Porque aí, ele voltando pelo público, talvez ele se solte mais e perceba que ele não precisa do Chaya, que ele não precisa de toda essa gente. Eu acho que o Dudu precisa ter esse feedback positivo do público. Caso contrário, vocês vão ver o Dudu se afundando mais. E aí vai ser difícil recuperar lá na frente, tá? Vai ser difícil. E vocês viram que os números aqui já estão se tornando favoráveis para a Rayane. Em algum momento pode ser que a Rayane, inclusive, possa se tornar favorita. A gente já viu isso acontecer em alguns realities no passado. E pode ser que a gente veja isso se repetir agora, tá? Tô avisando que nada é tão definitivo quanto as torcidas querem fazer parecer. Agora, alguns destaques da edição, tá? Enquanto o Matheus discutia com a Saori falava do cabelo do Matheus, falava ali que o cabelo dele estava mal arrumado e tal. Lá dentro do quarto, a Maria disse que a Saori era uma menina muito chata.
Aí como foi que teve da história do esbarrão que fez o Wallace gritar com a Carol e a Carol nem deu muita atenção para ele? Foi justamente quando tocaram a música tema do programa, Staying Alive. Aí a Carol começou a dançar, fazer dancinha, e aí ela levou lá pro quarto, e aí ela esbarrou bem de leve nele, não foi nada, nossa, nada tão ali que machucasse, só que ele acabou exagerando nisso. E aí a Carol continuava cantando e ele disse que ela tinha esbarrado nele, e aí ameaçou um monte de coisa lá pra Carol que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Aí depois a Carol foi falar com o Dudu dentro da despensa e disse que em nenhum momento ela tinha esbarrado nele, no máximo ela só triscou nele, que ela não fez nada de propósito. E aí o outro momento, a Saori entrou com a Tamires e o Mesquita no closet, e aí ela mostrou a calcinha da Rayane. Inclusive, ela falou, não tava igual a minha calcinha, não tava igual a esbranquiçada ali, amarelada, encardida. E aí a Tamires e o Mesquita disseram que sim, estava ali coisa. E aí a Tamires sugeriu que ela pegasse essa calcinha e botasse ali para todo mundo ver. Aí a Saori falou, não, se eu fizer isso, eles vão dizer, eles vão tudo correr e cair para cima de mim. Ou seja, errada ela não está. Eles iam fazer um escândalo se ela fizesse com a Saori, com a Rayane, a mesma coisa que a Martina fez com ela. Mas ela falou, se eu fizer, ia ser um escândalo. Agora, se eles fizessem, quando eles fizeram isso comigo, ninguém levou isso como um escândalo. Aí mostraram lá a Maria conversando com o Fabiano, e aí o Fabiano garantiu para Maria que ele estava jogando sozinho. Aí a Maria perguntou, será que você está jogando sozinho mesmo? Olha as companhias que você está andando. E aí o Fabiano disse que ele tá assim andando com as pessoas, que ele só observa as coisas, que ele absorve uma ou outra coisa, mas na hora de fazer o jogo ele faz do jeito que ele quiser, que ninguém ali fica falando na cabeça dele sobre o que ele deveria fazer. Aí a Maria falou, não sei se eu acredito no que você fala. Tanto que quando ela sobe com o Matheus, ela fala a mesma coisa. Eu não sei se acredito no que ele tá falando. Porque ele fica andando com as meninas, fica dando ideia para as meninas e depois ele próprio fica contra o que ele mesmo fez. Então ela expôs meio que a hipocrisia dele ali. Aí depois mostraram lá a Rayane falando pra Kat, que a Kat tem muito potencial para brilhar, que a Kat tinha que se afastar um pouco da Carol e tal. E depois ali mostrou a própria Kat levando isso pra Carol. Eu não tinha visto essa cena. E aí ela fala ali pra Carol que a Rayane disse que ela tinha todo esse potencial pra brilhar, que ela ficava à sombra da Carol, que a Carol ali manipulava ela e tal. Foi aí que a Carol pegou corda com a Rayane. Aí depois, né, as cenas lá da Saori e do Dudu na festa, os dois ali se aproximando, se pegando de novo, só que a Saori jogando na cara dele que ele estava fazendo um jogo que o público não ia comprar. Então assim, errada a Saori também não tá. A Saori está esmiuçando na cara dele a todos esses dias as atitudes dele. E aí depois a própria Saori levou essa conversa que ela teve com o Dudu para as meninas e chegaram à conclusão que não era para salvar o Dudu mais, que elas iam priorizar a elas mesmas. Aí depois mostraram o Shaya se reconciliando ali com a Rayane, inclusive destacaram ali o momento que o Shaya falou que ele sabia que a Rayane ia voltar. Porque a Rayane mudou. Não, Shaya, né? Não consigo comprar isso, porque afinal de contas o Shaya queria a eliminação dela, então eu não compro. Aí depois mostraram lá a Tamires com certo ciúme, mostraram ali o Shaya e o Mesquita se abraçando, e aí o Shaya disse, lá fora a gente vai ser amigo e tal. Aí o Mesquita falou que nada entre os dois mudou, mas é que ele compreendia que era jogo e tal, enfim. E aí lá dentro o Wallace começava a reclamar das atitudes da Carol. E a Maria começava a reclamar das atitudes da Saori. Porque a Saori estava pegando no pé ali. E depois disso, né,
Daí vocês viram um momento ali que a Saori e o Dudu ficaram se pegando, tentando dar um beijinho. Mas assim, eu não vi o momento que eles pegaram, que eles se beijaram ali, mas enfim. Mostraram tudo isso, mostraram lá o seu Fabiano conversando com o Shaya, garantindo ali pro Shaya que ele ia seguir as combinações, sendo que ele tinha falado pra Maria que ele observa, absorve e age do jeito que ele quer agir, do jeito que ele quer, né? Eu espero que o Shaya não caia nessa baboseira do seu Fabiano. Eu espero que ele não caia nisso. E aí, como não tinha conteúdo, eles simplesmente pegaram o momento que o Dudu e a Tamires prestaram atenção na forte chuva que estava dando na madrugada de ontem. Basicamente, gente, foi só isso. Aí a Galisteu relembrou os poderes. O poder A, tá? Anule os votos dados por 4 peões. Ou o poder B, hoje o seu voto valerá por 4. Eu juro pra vocês que eu preferia a B, mas por conta das condições aí, pra tentar evitar de perder uma das meninas agora, nesse momento, eu vou na letra A. Anule votos de 4 peões. Até porque nessa opção você vai ter que se comprometer. E aí você vai ter que se comprometer com 4 pessoas, o que também pode dar uma mexida na dinâmica do jogo, tá? Então eu prefiro a letra A, embora eu achasse a letra B mais interessante. Aí de manhã, a Carol foi falar com o Fabiano, disse que ela estava com muita cólica, que ela não ia fazer o trato e que era para o Fabiano avisar o fazendeiro que ela não ia fazer o trato. Aí o Fabiano foi, acordou o Wallace ali, e aí o Wallace foi, só que aí quando eles estavam se preparando, o Wallace jogou assim na cara, mas ontem para participar da festa ela estava bem. E aí ela admitiu que ela não foi mesmo fazer o trato, ela admitiu que não ia fazer. Aí mostraram que a Rayane e a Tamires fizeram ali o trato juntas, não teve briga entre as duas, foi bem normal. O Dudu também não teve grande trabalho ali, tá? Não teve grande problema. Mas essa cena eu já tinha falado para vocês também no outro vídeo. A Tamires observando algumas das atitudes do Dudu e algumas das atitudes da Carol. E aí depois mostraram lá o Shaya encontrando os limões, que tinha poucos limões, e aí ele contando pra Michelle, e aí ele escondendo os limões, levando a informação lá que o Mesquita estava escondendo os limões, e aí o próprio Mesquita pega os limões de dentro da caixa, e ele esconde os limões dentro lá das coisas dele, e aí depois ele próprio fala lá para as meninas que ele descobriu quem tinha escondido os limões, que era o Toninho, quando na verdade quem tinha escondido era o próprio Shaya. E aí o Shaya foi contar pro Matheus que o Mesquita tinha escondido de novo, e aí eles pegaram os limões e deixaram aí a amostra para ele, tá? Foi basicamente só isso, tá, gente? Eu fiz um resumo do resumo aí do que aconteceu neste sábado. Só posso dizer o seguinte, só pra gente terminar. Acho que o grande problema do Dudu é ele não aparecer. O Dudu precisa aparecer e precisa mostrar a que veio. Senão ele vai se dar mal, tá? Ele vai se dar mal se ele não fizer isso. E é muito raro, mas acontece, tá? É muito raro a gente ver uma troca de favoritismo. É raríssimo. Mas a gente pode sim ver isso acontecer e isso pode sim estragar o jogo do Dudu. Mas não digam que ele não está sendo avisado e que a Saori não está contando isso pra ele, tá? Ela contou, tá bom? Amanhã a gente está de volta para comentar aí como é que foi essa conversa do Dudu com a Saori, agora de madrugada. E ao longo do dia, como é que foram ali as coisas. Vamos ver também como é que estão os números das enquetes e quem ganhou a prova de fogo. E aí a gente consegue ter mais ou menos a ideia de para onde a roça vai. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.